No documento entregue hoje ao governo federal, a CNA não vê um cenário tão otimista aí, né, para a agropecuária brasileira, com base em levantamentos aí da Conab e outras entidades. Esse quadro tende a reverter aí com a informação do seguro rural, outros subsídios do governo? Esse é um dos pontos principais do documento que nós entregamos ao ministro, onde ele retrata uma imagem exata do que pensam os produtores do Brasil e as necessidades deles em todas as regiões brasileiras. Foram 6 reuniões das regiões brasileiras que nós realizamos. E ali ele eleva essas preocupações, né, do quadro econômico, do quadro da necessidade de nós temos que ampliar mais o crédito oficial, em função, inclusive, do próprio risco, né, ou outros mecanismos que financiavam o setor agropecuário ou financiam, como as LCAs, elas devem provavelmente ter uma diminuição. E é claro também, conjuntamente aí com o binômio, nós temos dois fatores extremamente negativos esse ano com a agricultura brasileira, que é problemas climáticos aliados à queda de preços. Então esse é o pior do mundo. Esse é o pior dos mundos. Quando você enfrenta um problema desse, por exemplo, problemas climáticos, você tem um preço razoável, você ainda sustenta bem. Ou vice-versa. Agora, esses dois realmente levam muitos produtores a uma grande dificuldade, e daí a necessidade também de algum refinanciamento dessa safra. Refinanciamento esse necessário já exatamente pela falta de um seguro rural eficiente no Brasil. Então, portanto, a questão do seguro rural ela precisa ser levada muito a sério, talvez seja a pauta principal do documento que nós entregamos hoje, porque não há como, se nós analisarmos os últimos anos, a queda da área financiada no Brasil. Esse ano passado nós tivemos aí uma redução de 14% para 6%, 7% da área financiada, o que é muito pouco. Em países como os Estados Unidos, a área segurada chega a mais de 80%. Então, portanto, nós temos que ter essa preocupação, onde os 960 milhões que foram alocados é muito pouco, e aí a gente pede a complementação, no mínimo, de mais 2 bilhões. E para a próxima safra, 4 bilhões para a safra 25. Então, portanto, esse é um dos quesitos centrais desse documento que foi entregue ao ministro da Agricultura e, consequentemente, ao governo federal, aliado também ao aumento da oferta de crédito, seja para os maiores, para os médios, mas principalmente também para os pequenos produtores, a agricultura familiar, onde a gente coloca ali a necessidade de 100 bilhões apenas para a agricultura familiar, e linhas de créditos específicas que vêm de encontro àquilo que é a necessidade de todos os produtores do Brasil. E esse documento, né, doutor Zé Mário, é justamente está ali presente todos os anseios, as demandas, principalmente do pequeno produtor, né? O pequeno produtor ele precisa ter um foco muito especial, né? Ele precisa ter uma atenção especial. E isso consta no documento da necessidade de nós termos esse crédito oficial de 100 bilhões à agricultura familiar, né, ao Pronaf, aos pronafianos, para que esse pequeno produtor também, que enfrentou problemas de clima, enfrentou, aliás, tem o Proagro, é claro, mas enfrentou o problema de preços, ele possa ter o crédito oficial disponível. O ministro acabou de falar aqui de linhas de crédito em dólar. Claro, ela é bem-vinda, mas, sem dúvida nenhuma, o agricultor familiar ainda ele não tem o expertise, não tem o conhecimento, a prática de fazer o hedging, que seja, eu peguei tantos dólares, vou pagar tantos por cento de juros e já vou fixar a minha soja, o meu milho em dólar, que é o recomendável. Você não pode pegar uma moeda como o dólar e você concorrer aqui ou deixar o seu produto em reais. É um risco muito grande. Então, portanto, nós vamos ter que, nós mesmos da CNA, federações, os sindicatos, a orientar os produtores que, se forem trabalhar com linhas em dólar, eles também tenham cuidado já de redear o produto ou mesmo redear a moeda estrangeira. Doutor Zé Mário, desculpa. Pode, por favor. Obrigada. Como foi recebida as demandas pelo ministro? É possível chegar nesses 570 bilhões? Tá. E sobre a agricultura familiar, vocês levarão as propostas junto para o MDA também? Sim, será entregue ao MDA no momento oportuno, né? Você me perguntou sobre esses 570 bilhões, essa é a necessidade. Nós temos um ponto favorável na construção do Plano Safra esse ano. Nós estamos trabalhando com uma Selic 3% abaixo do ano passado. Então, isso trabalha favoravelmente ao nosso fator. Agora, quando você vai pensar aumento de recursos, quando você vai pensar queda de juros e também a necessidade de um seguro rural,
ela é extremamente importante. Aliado a isso, linhas de financiamento de médio e longo prazo, como o PCA, que é Programa de Construção de Armazém, nós precisamos fortalecer essa linha de financiamento. O outro seria o Renovagro, onde eu estou recuperando áreas degradadas e tornando elas produtivas, também precisa ter linhas de crédito eficientes a longo prazo. O Inovagro, o ProErriga, são todas linhas de crédito extremamente importantes, principalmente num ano como esse, onde a gente lida com todas as situações que eu já citei anteriormente. Doutor Zé Mário, só uma pergunta. Além dessa demanda apresentada pela CNA, ainda tem as questões dos vetos presidenciais que afetam diretamente o setor agropecuário. Como é que o senhor vê essa situação, se isso não for analisado lá no Congresso, a derrubada desses vetos, como é que isso ainda pode prejudicar ainda mais o setor? Nós estamos acompanhando para e passo toda essa questão dos vetos presidenciais, seja do autocontrole, seja de todos os projetos que ali estão para serem analisados. É claro que nós estamos trabalhando junto às nossas federações, junto também ao Congresso Nacional, a todos os membros do Congresso Nacional, liderados aí pela FPA, para que a gente possa derrubar esses vetos tão necessários, como eu já citei aqui. São necessários para que a gente possa continuar avançando em vetos esses que, sem dúvida nenhuma, atrapalham bastante aquilo que precisa acontecer no Brasil, sem ponto de vista ideológico, mas simplesmente pensando no nosso país. Doutor Zé Mário, então, uma questão sobre juros. O senhor comentou a queda da taxa Selic, então, de 3 pontos percentuais em relação ao último plano safra. Qual que é a expectativa da CNA? A gente pode voltar a ter juros abaixo de 2 dígitos no plano safra? Olha, nós temos que trabalhar com 2 cenários. Eu quero juros menores, abaixo de 2 dígitos, como você falou, né, e comprimir o valor total. Ou eu diminuo um pouquinho, mas eu alargo a base. Nesse aspecto, eu digo com toda certeza, nós precisamos aumentar o crédito, a oferta de crédito, porque o crédito privado, ao nosso ver, ele vai ser bastante arrochado, ele vai ter algumas linhas aí, como eu já citei também, vão ter bastante dificuldade. Então, esse é o momento onde o crédito oficial precisa entrar, mas sem nos esquecermos do seguro rural. Esse é a âncora principal do setor agropecuário do Brasil. Vejam bem, o ano passado foram gastos aí 10 bilhões para o Pronaf. Importantíssimo, é importantíssimo. Mas 1 bilhão para o seguro rural, para o PSR, é muito pouco. Então, nada contra, eu acho que nós precisamos manter o Pronaf, mas nós precisamos ter uma atenção especial, mobilizar toda a classe política, né, seja o executivo, o legislativo, para que essa é uma necessidade básica. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, ele investe 8 bilhões de dólares todos os anos para o seguro nos Estados Unidos. Seriam aí hoje mais de 40 bilhões de dólares, contra 1 bilhão de dólares no Brasil. A nossa produção quase igual. Então, é uma coisa, é muito dísparo. Então, essa é a moeda principal. Se nós tivéssemos o seguro, vocês acham que nós teríamos que renegociar a dívida? Não. A pólice de seguro ia cobrir totalmente esses problemas que nós estamos enfrentando. Então, essa é uma luta que eu acredito que não seja só do setor agropecuário. Essa luta do seguro rural ela precisa ser da sociedade brasileira, para que nós possamos manter o controle da inflação, para que nós possamos aí cada vez mais colocar alimento barato. Imagine vocês, dá um problema no arroz, subiu aí para R$50, prometeram que ia baixar o arroz, né? Dá um problema no feijão, dá um problema aqui. Então, quem paga é a sociedade brasileira, a dona de casa, tadinha, que vai lá com o carrinho no supermercado e cada vez quase dá um surto cardíaco, né? A pessoa, a dona de casa, quando vai no supermercado, ela tem que primeiro fazer o teste no coração se está bem, porque, infelizmente, muitas coisas aí escaparam por falta, muitas vezes, de uma política eficiente, principalmente para o setor agropecuário. Presidente, o senhor acredita, então, que essa diminuição de juros aí, né, para cair em 2 dígitos, é possível ainda na gestão de Campos Neto? Olha, isso vai ser feito uma análise conjuntural, nós não podemos fazer uma afirmação. No ano passado foi 12%, vamos cair para 9,9%. É uma discussão muito ampla, onde envolve a quantidade de recursos, a necessidade, linhas de crédito para investimentos, quantos recursos em dólar vão entrar para que possa financiar principalmente os maiores produtores que já têm o costume de fazer o hedging, que nós chamamos mais comumente de trava na sua produção. Então, isso vai depender muito, mas muitas vezes
Hoje, o juro privado, você não consegue ele por menos de, no final do ano, aí, por 17%, 18%. Apesar que o crédito oficial, quando você for somar os penduricalhos, ele também, juros de... um crédito oficial com 4%, ele pode chegar a 14%, 15%, porque ali está a vontade do gerente do banco em fazer um... Como é que chama, né? Faz uma poupança, faz um Ourocap, faz um seguro de geladeira no Polo Norte, tem todas essas coisas no financiamento. Aí você vai, quando você vai somar, você chega de 4, chega a 14. Então, na verdade, isso existe na realidade, né? Então, nós temos que ter uma consciência muito tranquila, plena, né, daquilo que vai ser colocado e, é claro, trabalhar a serviço da agricultura brasileira, da pecuária brasileira e, acima de tudo, dos produtores do nosso país.